além de mercados e estados, governança policêntrica dos sistemas econômicos complexos. Seção 3. Desenvolvendo uma matriz para analisar a diversidade das situações humanas. Por Elinor Ostrom. A complexidade e a diversidade das configurações de campo que estudamos geraram um grande esforço de colegas associados ao workshop em Teoria Política e Análise de Política para desenvolver a matriz de análise e desenvolvimento institucional. A matriz contém um conjunto alinhado de blocos de construção que os cientistas sociais podem usar nos esforços para entender as interações humanas e os resultados em diversos ambientes. A análise e desenvolvimento institucional se baseia em trabalhos anteriores sobre transações, lógica da situação, estruturas coletivas, quadros e scripts. A abordagem também se inspira no trabalho de Arthur Koestler, de 1973, e Simon, de 1981 e de 1995, que desafiaram a suposição de que o comportamento humano e os resultados são inteiramente baseados em um pequeno conjunto de blocos de construção irredutíveis. Embora os termos matrizes, teorias e modelos sejam usados indistintamente por muitos acadêmicos, usamos esses conceitos de uma maneira alinhada para ir do mais geral ao mais preciso conjunto de suposições feitas por um acadêmico. A matriz de análise e desenvolvimento institucional pretende conter o conjunto mais geral de variáveis que um analista institucional pode querer usar para examinar uma diversidade de configurações institucionais, incluindo interações humanas dentro de mercados, empresas privadas, famílias, organizações comunitárias, legislaturas e agências governamentais. Ele fornece uma linguagem metateórica para permitir que os acadêmicos discutam qualquer teoria específica ou comparem teorias. Uma teoria específica é usada por um analista para especificar quais partes funcionais de uma matriz são consideradas úteis para explicar diversos resultados e como eles se relacionam uns com os outros. Teorias de micronível, incluindo teoria dos jogos, teoria microeconômica, teoria dos custos de transação, e teorias de bens públicos, recursos de uso comum são exemplos de teorias específicas compatíveis com a estrutura da análise e desenvolvimento institucional. Os modelos fazem suposições precisas sobre um número limitado de variáveis em uma teoria que os acadêmicos usam para examinar as consequências formais dessas suposições específicas sobre a motivação dos agentes e a estrutura da situação que eles enfrentam. A matriz de análise e desenvolvimento institucional é projetada para permitir que os acadêmicos analisem sistemas que são compostos por um grupo de variáveis, cada uma das quais pode então ser descompactada várias vezes, dependendo da questão de interesse imediato. No centro da estrutura da análise e desenvolvimento institucional está o conceito de uma situação de ação afetada por variáveis externas, v figura 2. As categorias mais amplas de fatores externos que afetam uma situação de ação em um determinado momento incluem 1. Condições biofísicas, que podem ser simplificadas em algumas análises para ser um dos 4 tipos de bens definidos na figura 1. 2. Atributos de uma comunidade, que podem incluir o histórico de interações anteriores, homogeneidade interna ou heterogeneidade de atributos-chave, e o conhecimento e capital social daqueles que podem participar ou ser afetados por outros. 3. Regras em uso, que especificam o entendimento comum desenvolvidos em relação a quem deve, não deve, ou pode tomar quais ações afetando outras pessoas sujeitas a sanções. As regras em uso podem evoluir ao longo do tempo conforme os envolvidos em uma situação de ação interagem com outros em uma variedade de configurações, ou conscientemente mudam as regras em uma configuração de escolha coletiva ou escolha constitucional. O conjunto de variáveis externas impacta uma situação de ação para gerar padrões de interações e resultados, que são avaliados pelos participantes na situação de ação, e potencialmente por acadêmicos, realimentam tanto as variáveis externas quanto a situação de ação. As partes internas de trabalho de uma situação de ação são abertamente consistentes com as variáveis que um teórico usa para analisar o jogo formal. Isso significa que os colegas foram capazes de usar modelos formais de teoria dos jogos consistentes com a matriz de análise e desenvolvimento institucional para analisar combinações simplificadas e interessantes de variáveis teóricas, e derivar conclusões testáveis delas, bem como modelos baseados em agentes. Não é viável desenvolver um jogo formal, ou mesmo um baseado em agentes, para analisar os cenários empíricos mais complexos, com muitas variáveis de relevância, afetando os resultados e de importância para a análise institucional.
Entretanto, é possível usar um conjunto comum de elementos estruturais para desenvolver formas de codificação estruturadas para coleta e análise de dados. E pode-se projetar experimentos usando um conjunto comum de variáveis para muitas situações de interesse para economistas políticos, e então examinar por que comportamentos e resultados específicos ocorrem em algumas situações e, não em outras. Para especificar a estrutura de um jogo e prever resultados, o teórico precisa postular: 1. As características dos agentes envolvidos, incluindo o modelo de escolha humana adotado pelo teórico. 2. Posições que ocupam, por exemplo, primeiro a se mover ou o jogador da linha. 3. Conjunto de ações que os agentes podem realizar em nós específicos em uma árvore de decisão. 4. Quantidade de informações disponíveis em um nó de decisão. 5. Resultados que os agentes afetam em conjunto. 6. Conjunto de funções que mapeiam os agentes e as ações nos nós de decisão em resultados intermediários ou finais. E 7. Benefícios e custos atribuídos à vinculação das ações escolhidas e resultados obtidos. Essas também são as partes de trabalho internas de uma situação de ação, como mostrado na figura 3. Conforme discutido adiante, o uso de uma matriz comum em uma ampla diversidade de estudos permitiu uma maior acumulação de compreensão de interações e resultados em ambientes muito complexos. A matriz de análise e desenvolvimento institucional, abertamente incorpora uma situação particular de interesse em um cenário mais amplo de variáveis externas, algumas das quais podem ser revisadas conscientemente ao longo do tempo.